Hi everyone. Did you know that the English language began in what's now the British Isles and that it's part of the Germanic branch of the Indo-European family tree? O indo-europeu é uma família composta por centenas de línguas e dialetos, da qual fazem parte as principais línguas da Europa, do Irã e do norte da Índia. Pois bem, a língua indo-europeia é considerada uma espécie de língua-mãe, que pesquisadores da linguagem especulam e defendem, tenha se multiplicado ao longo dos séculos, dando origem a ramos ou famílias linguísticas espalhadas pela Terra. O indo-europeu também é conhecido por proto-língua ou língua-tronco. O entendimento da genealogia das línguas vai ficar mais fácil quando visualizarmos uma amostra da árvore genealógica do indo-europeu e seus vários ramos. Nosso interesse dentre os vários ramos linguísticos da família indo-europeia está principalmente no Germanic branch to which English belongs, em especial na expansão da língua inglesa. So take a look at this sample. Observem a amostra que destacamos das línguas que formam o tronco linguístico indo-europeu. Vejam como esse tronco se bifurca em dois ramos. O ramo das línguas indo-iranianas, Indo-Iranian, que aparece do lado esquerdo da árvore genealógica, e o ramo das línguas europeias, European, que aparece do lado direito da árvore. Nosso foco é no ramo europeu, the European branch, de onde saem outras ramificações, tais como os dois maiores ramos, que são o itálico-românico, Italic Romance, e o germânico, Germanic. Como já mencionado, é no ramo germânico que encontra-se a língua inglesa. Observe que o inglês é o idioma mais frondoso dos ramos apresentados na amostra da árvore linguística do indo-europeu. Isso porque a língua inglesa extrapolou fronteiras geográficas e sociais e se transformou numa língua franca. The spread of English is wider than that of other languages from the Indo-European trunk, both geographically and socially, as you can see in this sample of the Indo-European family tree. Well, the English language became a global language for business, science, and politics as a result of its expansion. That's the reason why when we use the term English nowadays, we don't mean only the British Standard English or the American Standard English spoken by native or typical speakers. We also mean the world Englishes spoken by the 2 billion people who use English as a foreign or second language. Muitos linguistas, tais como Pennier, consideram que a função mais importante da língua inglesa hoje é a de uma língua franca, e não a de uma língua típica de falantes nativos provenientes de países como o Reino Unido, os Estados Unidos, o Canadá, a Austrália e a Nova Zelândia, que representam a base mais tradicional da língua inglesa. Essas mudanças e as variedades linguísticas que vêm surgindo ao longo dos séculos, no processo de globalização da língua inglesa, acabaram impactando o ensino-aprendizagem da língua inevitavelmente. Hoje em dia, o foco do ensino-aprendizagem do inglês, seja como língua estrangeira ou segunda língua, encontra-se não somente na forma padrão do inglês americano ou britânico, mas também nas diferentes variedades da língua inglesa, nos Englishes do mundo, ou seja, nos World Englishes. The term World Englishes represent the different varieties and the people using the English language. É sobre essas mudanças linguísticas relativas a aspectos morfológicos, fonológicos, lexicais, gramaticais e sociológicos da linguagem e do impacto que exerce no ensino-aprendizagem de língua inglesa que vamos discutir nessa videoaula. O conceito de World Englishes e suas implicações teóricas e pedagógicas tem sido discutido há mais de 3 décadas e tem no linguista Braj Kashroo, falecido em 2016, uma importante, ainda que controversa, referência, em especial pela forma como Kashroo categorizou os diferentes usos da língua inglesa em 3 ciclos concêntricos. Let's see how Kashroo categorizes the uses of the English language. According to Kashroo, the inner circle includes the native English-speaking countries such as England, USA, and Canada. The outer circle consists of the former colonies such as India, Africa, and Nigeria. And finally, the expanding circle includes countries such as China, Japan, and Turkey, which are affected by Western culture and where English is becoming an important language in business, science, technology, and education.
Now take a look at the 3 concentric circles and the uses of English as categorized by Cachou. Observe the concentric circles and pay attention to these questions. Which variety of the English language should be taught in the second and foreign language classroom? Should we only focus on the standard English of the inner circle? Should we also teach the varieties of the outer and expanding circles? Let's answer the first question. Which variety of the English language should be taught in the second and foreign language classroom? This is not a question to be answered in a simple way. Essa não é uma pergunta de resposta simples. Embora ainda hoje, quando essa pergunta é feita para professores de inglês, a resposta que ouvimos é bem direta. The standard variety, a norma padrão, a norma culta. Essa resposta está totalmente equivocada? In a way not. De certa forma, não. These teachers could give us lots of good reasons why the standard variety should be the most adequate in a classroom. Eles podem alegar, por exemplo, que se os estudantes não dominarem a norma padrão, terão dificuldades em usar o inglês em lugares ou situações formais, tais como no ambiente acadêmico ou numa entrevista de trabalho. So, if we take into consideration the uses of English in formal places and situations, such as schools and job interviews, these teachers gave us the correct answer, right? Well, before we come to a conclusion, we need to take into account other situations. Let's move to the second question. Pay attention to the word only in this question. It can make all the difference. Should we only focus on the standard English of the inner circle? Well, now we can go back to our debate having a different perspective in mind. Talvez alguns professores ainda respondam da mesma forma como fizeram com a pergunta anterior. Mas essa palavrinha only, somente, nos convida a continuar a reflexão e a indagar quais seriam, então, esses outros lugares ou situações em que a standard variety, a norma padrão, não seria a melhor opção. Bem, a partir do momento em que saímos da proteção da regulação da norma padrão, da norma culta, a qual pode ser consultada em livros de gramática, praticada em exercícios de análise linguística e avaliada em exames e provas, entramos em um território de múltiplas e inesperadas possibilidades de manifestações linguísticas. Vejamos, então, algumas situações que podem ajudar professores e alunos, tanto dentro quanto fora da sala de aula, a se colocarem de forma mais positiva diante da diversidade da língua inglesa. Consider the following classroom situations. Some students may speak a less correct, but more fluent English in the classroom. Mispronunciations may not lead to a breakdown in communication. Some students show linguistic prejudice when facing people using different varieties of English. Situações como essas não têm uma forma certa ou errada de serem abordadas, mas formas mais ou menos adequadas que variam conforme o contexto de uso da língua. Cabe ao professor avaliar cada situação com senso crítico e trabalhar a consciência linguística de seus alunos para evitar o preconceito linguístico diante de formas fora do padrão da língua. At the same time, it is also important to teach the students that there are situations in which only the standard variety is the most adequate one. In this way, all varieties of English become relevant in any language learning and teaching environments. Let's move to the third and last question. Should we also teach the varieties of the outer or expanding circles? Let's first see the main difference between the outer and expanding circles again. The outer circle includes the territories, which have a history of colonization by members of the inner circle. The expanding circle refers to the territories where English is learned as a foreign language. In both cases,
The focus should be on the attitude teachers and students have when facing varieties of English other than the standard one, inside or outside the classroom. O foco deve estar em uma atitude mais positiva, aberta, mas ao mesmo tempo deve-se estar atento às adequações de cada variedade. A inteligibilidade entre os usuários passa a ser a medida da aceitação dos diferentes usos do inglês, seja nos países do círculo interno, por exemplo, Reino Unido e Estados Unidos, do círculo externo, Índia e Nigéria, ou do círculo em expansão, China, Brasil. Enfim, é preciso mais tolerância da parte de professores e alunos em relação às diferentes variedades. Only when assuming a more proactive role in dealing with the language varieties that are not standard, teachers and students will be able to understand and accept the diversity of the word Englishes inside and outside the classroom. Well, that brings us to the end of our video class. Keep working hard.